E se tudo o que você chama de realidade só existisse porque você está olhando, imagine por um segundo que o universo inteiro, do brilho das estrelas ao toque de uma mesa, depende da sua observação para existir. Parece absurdo, mas é exatamente o que alguns dos experimentos mais misteriosos da física moderna começaram a sugerir. Por séculos, acreditamos que o mundo era estável, previsível, sólido. Mas e se ele for apenas um reflexo da consciência que o observa? Neste vídeo, vamos mergulhar nas fronteiras da ciência e da filosofia para entender como a própria existência pode depender da percepção. O que você verá aqui vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre o real. E talvez te faça questionar se o universo continua existindo. Quando você desvia o olhar, se esse tipo de reflexão já mexeu com sua mente, curta o vídeo agora e escreva nos comentários o que é real para você. Tudo começou com um experimento aparentemente simples e que acabaria abalando as fundações da física clássica. Imagine um feixe de luz sendo lançado contra uma parede com duas fendas. O que os cientistas esperavam ver era óbvio. Dois feixes, como se fossem pequenas bolinhas de luz atravessando o espaço. Mas o que apareceu foi algo impossível. Um padrão de ondas, como se a luz tivesse se espalhado e interferido consigo mesma. Foi ali que tudo começou a mudar. Quando ninguém observava, a luz se comportava como uma onda, algo indefinido, fluido, quase vivo. Mas bastava que alguém colocasse um detector para ver por qual fenda ela passava. E tudo mudava. De repente, a luz agia como uma partícula sólida, obediente, como se soubesse que estava sendo observada. O simples ato de olhar alterava o comportamento da matéria. Era como se o universo, de alguma forma, reconhecesse a presença da consciência. Os cientistas ficaram perplexos. Como algo tão pequeno podia decidir seu comportamento com base na observação? O que isso dizia sobre a realidade? Seria possível que o mundo físico só se tornasse real quando alguém o medisse? Quando alguém o visse? Essa pergunta se transformou em uma das maiores controvérsias da ciência moderna. E é nesse ponto que a mente humana começa a se misturar com o tecido do cosmos. Pense nisso. Se observar muda o resultado, então o observador não é um espectador passivo, mas parte ativa da própria realidade. O universo talvez não seja um palco onde tudo acontece. Pode ser um roteiro que só ganha forma quando alguém o assiste. Se essa ideia te deixou intrigado, compartilhe este vídeo com alguém que você acha que também precisa ver isso. Afinal, o conhecimento, assim como o próprio universo, só se expande quando é observado. A descoberta da dualidade onda-partícula não apenas confundiu os cientistas, ela dividiu o próprio mundo da física. De um lado, Albert Einstein, o homem que acreditava em um universo lógico, previsível e governado por leis matemáticas perfeitas. Do outro, Niels Bohr, que via beleza no caos, mistério no invisível, e aceitava que o universo podia ser incerto, fluido, quase consciente. Einstein se recusava a aceitar que o simples ato de observar pudesse mudar o resultado de um experimento. Deus não joga dados com o universo, ele dizia. Bohr respondeu com uma provocação que ecoa até hoje. Pare de dizer a Deus o que fazer. Essa não era apenas uma disputa de egos. Era um confronto de visões sobre a própria natureza da realidade. De um lado, a razão tentando impor ordem ao cosmos. Do outro, a aceitação de que talvez a realidade não precise ser compreendida para existir. A tensão entre esses dois gigantes não foi apenas científica, foi filosófica, espiritual até. O que está em jogo é a ideia de que a consciência humana pode estar entrelaçada com o funcionamento do universo. Hoje, quase um século depois, a pergunta ainda ecoa: quem estava certo? Einstein com seu desejo de um universo ordenado, ou Bohr com sua entrega ao mistério quântico? Talvez nenhum dos dois, ou talvez ambos. Porque, no fundo, cada vez que observamos o mundo, fazemos parte desse mesmo debate. Toda vez que você escolhe o que ver, o que acreditar, o que medir, está colapsando possibilidades em realidade. E se isso te faz pensar, aproveita esse momento para se inscrever no canal, porque o que vem a seguir vai desafiar não só a ciência, mas a sua própria percepção de existência. Se observar muda o resultado, então o que exatamente significa observar? Essa pergunta transformou a física em filosofia, e a filosofia em algo ainda mais profundo, uma jornada para entender a consciência. Porque, se o universo reage ao ato de ser observado,
Será que a mente humana é apenas uma testemunha da realidade? Ou uma força que a molda? Imagine isso. Uma partícula quântica pode existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Uma superposição. Mas no instante em que alguém tenta medir ou ver o que está acontecendo, ela decide um único estado. O ato de olhar faz o universo escolher. É como se a consciência, de alguma forma, ajudasse a escrever o roteiro da realidade. Essa é a essência do chamado problema do observador. E quanto mais a ciência tenta explicá-lo, mais estranho tudo fica. Alguns físicos acreditam que a observação ativa uma interação física, como uma troca de energia que força a partícula a se definir. Outros acreditam que a mente, o simples ato de saber, é o gatilho que colapsa a realidade. E aqui entra uma reflexão inevitável. Se cada um de nós observa o mundo de forma diferente, será que cada pessoa vive um universo ligeiramente distinto? Um universo moldado pelas próprias crenças, expectativas e atenção? Pense no poder disso. O simples foco da sua mente talvez determine o que se manifesta à sua volta. Essa ideia não é mágica, é científica e, ao mesmo tempo, profundamente humana, porque ela nos lembra que a consciência não é uma plateia, mas um palco. Nós não apenas olhamos para o universo, nós o criamos ao olhar. Se esse pensamento fez o seu cérebro dar um nó, aproveite para curtir o vídeo e deixar um comentário dizendo o que você acredita. A consciência cria a realidade ou apenas a observa? Sua resposta pode ser o próximo colapso quântico dessa conversa. À medida que a física mergulhou mais fundo nesse mistério, algo ainda mais intrigante surgiu. E se o universo inteiro for, de alguma forma, consciente de si mesmo? Imagine isso. Não apenas partículas reagindo à observação humana, mas uma imensa teia cósmica de informação se observando, interagindo e evoluindo. Cada átomo, cada estrela, cada mente, como parte de um gigantesco organismo pensante. Alguns cientistas chamam essa ideia de panpsiquismo, a hipótese de que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, tão essencial quanto o espaço, o tempo ou a energia. Outros defendem que o cosmos é, em si, uma espécie de processador quântico, armazenando e trocando informação como uma mente colossal. Não uma mente humana, mas algo infinitamente mais vasto. Um oceano de consciência no qual todos nós somos pequenas ondas. Isso muda tudo. Se o universo é consciente, então nós não estamos separados dele. Somos expressões dessa mesma consciência, tentando entender a si própria. O ato de observar, nesse contexto, é o universo se olhando no espelho. E cada descoberta científica é uma piscadela entre duas faces da mesma mente cósmica. Essa visão une ciência e espiritualidade de um modo raro e poderoso. Ela não precisa de dogmas nem de fé cega, apenas da curiosidade de olhar para o céu e se perguntar: quem está olhando de volta? E talvez seja por isso que sentimos algo quase espiritual ao contemplar o cosmos. Quando olhamos as estrelas, talvez estejamos reconhecendo lá fora a mesma centelha que brilha aqui dentro. Se essa ideia ressoou em você, compartilhe este vídeo com alguém que também sente essa conexão invisível com o universo. Porque no fundo, toda vez que uma nova mente desperta para esse mistério, o próprio universo se expande um pouco mais. Mas quanto mais tentamos compreender esse mistério, mais ele escapa entre os dedos da lógica. A física clássica nos ensinou a pensar em causas e efeitos, em certezas e previsões. Já a física quântica ri disso tudo. Ela nos mostra um universo que se comporta como um truque de ilusionismo. Quando olhamos, ele obedece. Quando viramos as costas, ele se dissolve em possibilidades. E é justamente dessa imprevisibilidade que nascem as tecnologias mais revolucionárias do nosso tempo. Computadores quânticos, capazes de processar milhões de probabilidades simultaneamente. Teletransporte de informações a distâncias impensáveis. Sensores tão sensíveis que detectam mudanças no vácuo. O paradoxo é claro, o caos quântico é o que nos permite criar ordem. Só que há algo mais profundo aqui. Cada avanço nessa área levanta uma pergunta ainda maior. Estamos realmente descobrindo as leis do universo? Ou apenas aprendendo a manipular as sombras projetadas pela consciência? Porque se o ato de observar molda a realidade, toda tecnologia é, no fundo, uma extensão da mente. Uma forma de projetar o pensamento no tecido do cosmos. E essa é talvez a parte mais desconfortável. Quanto mais entendemos o universo, mais ele parece se comportar como nós, cheio de incertezas, escolhas, possibilidades, paradoxos, como se o cosmos inteiro estivesse programado para ser.
consciente. No fim, o que os experimentos quânticos nos mostram é que a realidade não é um bloco fixo. Ela é uma dança, uma coreografia de energia, percepção e significado. E talvez, quando deixamos de tentar controlá-la e passamos a observá-la com verdadeira curiosidade, ela nos devolve algo muito mais profundo, um reflexo daquilo que realmente somos. Se você chegou até aqui, deixe o like e escreva nos comentários o que você acha que é mais real, o que vemos ou o que acreditamos ver. No fim de tudo, quando a poeira dos cálculos se assenta e o brilho das teorias se apaga, resta uma pergunta que parece simples, mas muda tudo. O que é real? Talvez a resposta não esteja nos laboratórios nem nas equações, mas dentro da própria experiência de existir. A física quântica pode ter revelado algo que os antigos filósofos já suspeitavam, que a fronteira entre o observador e o observado é uma ilusão. A realidade pode não ser um palco onde a vida acontece, mas um espelho onde a consciência se reconhece. Cada escolha, cada pensamento, cada olhar, tudo o que você faz colapsa possibilidades em fatos, transformando o invisível em existência. O universo pode ser infinito em suas leis, mas se torna pessoal no instante em que você o observa. E talvez seja essa a lição mais profunda que a ciência já nos deu. Compreender o cosmos é, de algum modo, compreender a si mesmo. Porque se o universo precisa de um observador para existir, então, de certa forma, ele precisa de você. Agora me diga nos comentários, quando você olha para o céu à noite, o que sente? Solidão diante da imensidão, ou a sensação de que o universo está te observando de volta?